Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre cubos e rolamentos de roda. Eu me chamo Breno Henrique e hoje vamos abordar sobre esses componentes que são essenciais para o bom desempenho e segurança dos veículos. O objetivo dessa aula é explicar a função, os principais tipos, as boas práticas e o cuidado que você precisa ter para garantir o correto funcionamento e a durabilidade desses componentes no seu veículo. O cubo de roda, como o próprio nome já diz, é o componente responsável por conectar a roda à estrutura do veículo. E ele também é conectado ao rolamento, que é responsável por permitir esse movimento rotacional de todo esse conjunto. Garantir a integridade desses componentes é crucial, inclusive, para promover o correto funcionamento do veículo e proporcionar uma maior segurança para o condutor. Caso algum desses componentes desse conjunto apresente qualquer tipo de irregularidade, isso pode gerar danos a outros componentes do sistema de suspensão que é acoplado a esse veículo e colocar em risco até a segurança do condutor. Existem vários tipos de cubos e rolamentos de roda e eu vou estar falando aqui para vocês sobre os principais tipos que vocês vão encontrar equipados nos veículos no mercado. O primeiro deles são os cubos com os rolamentos convencionais, onde esse conjunto é vendido separadamente e o próprio técnico dentro da oficina realiza a montagem e o acoplamento dos mesmos. E aqui já vai uma dica, é imprescindível utilizar as ferramentas e equipamentos corretos para garantir, durante o processo de montagem, que você não gere danos nesses componentes. Nos modelos convencionais existem os rolamentos com ou sem a pista de leitura para o sistema de ABS, para permitir que o sensor de ABS realize a identificação da rotação daquele componente, ou seja, da rotação da roda, e transmita essa informação para os demais módulos do veículo. Também existem os cubos e rolamentos que já vêm acoplados de fábrica, onde os mecânicos não precisam realizar essa junção, o acoplamento desses componentes, ele já vem pronto para ser instalado. E como eu faço para identificar princípios de problemas nesses componentes? Bom, esses componentes, o conjunto cubo e rolamento, ele apresenta alguns sintomas quando ele está chegando no final de vida útil ou ele está apresentando alguma avaria. O primeiro deles é um ruído em rotação, o famoso roncado. Mas tome bastante cuidado, porque esse ruído é muito similar ao ruído que o próprio pneu apresenta em contato com o solo quando esse pneu apresenta o escamamento das bandas de rodagem. Então, para identificar corretamente se o problema está no pneu ou no rolamento, o correto é elevar esse veículo em um elevador e rotacionar essa roda para identificar se esse ruído continua ocorrendo ou não. Um outro problema muito característico desse sistema é ele apresentar um estalo ao movimentar o veículo, característico do rolamento estar folgado dentro da manga de eixo. Isso habitualmente acontece devido à ovalização da própria manga de eixo e não por um defeito no rolamento. Então o correto é você realizar uma análise metrológica nessa manga de eixo antes de instalar um novo rolamento na mesma, para certificar que ali a manga de eixo já não apresenta desgastes excessivos ou ovalização, pois caso você instale um rolamento novo numa manga de eixo ovalizada, o mesmo irá apresentar problema em um curto espaço de tempo. O cubo de roda deverá ser substituído caso você identifique um empeno superior a 5 centésimos ou caso você identifique outras irregularidades, como danos nas roscas de fixação dos parafusos de roda ou ainda danos no ponto de fixação que recebe o rolamento de roda, causados pelos próprios profissionais quando vão remover os rolamentos sem as ferramentas adequadas, ou seja, utilizando ferramentas incorretas, o que gera danos nos mesmos. Após fixar a base magnética na base do amortecedor, posicione o relógio comparador no disco, dê uma pré-carga no relógio comparador, zere o mesmo e analise bem onde parou o ponteiro do contador de voltas do relógio comparador. Marque o ponto por fora do disco, onde você
zerou esse relógio comparador. Depois você vai dar um giro de 360 graus e vai marcar os principais pontos de variação e anotar essas variações. Vocês viram que no caso desse conjunto, o empeno está com apenas 3 centésimos, ou seja, é um empeno totalmente tolerável, porque a tolerância aqui é de até 5 centésimos. Mas caso esse empeno esteja fora da tolerância e você queira verificar se essa irregularidade está sendo proveniente do disco ou do cubo, é muito simples. É só você tirar esses 2 parafusos. Neste caso, você também vai precisar tirar o cavalete, girar o disco 180 graus aqui no conjunto, fixar os parafusos novamente e verificar novamente este empeno. E caso o relógio aponte as maiores variações nos mesmos pontos marcados no disco, isso quer dizer que esse empeno está no disco. Agora, caso ele apresente variações em pontos diferentes, isso está te comprovando que esse empeno é no cubo. Quando você estiver girando o disco, tome bastante cuidado para não sacudir o conjunto da suspensão e gerar uma falsa leitura do relógio, bem como com erro de paralaxe. O que é isso? Quando você for realizar a leitura do relógio, esteja de frente para o relógio, pois caso você analise olhando de cima, isso pode gerar uma falsa interpretação de leitura. E uma dica muito importante: para garantir o correto funcionamento dos componentes desse conjunto e a durabilidade dos mesmos, é utilizar as ferramentas adequadas para a correta instalação e a finalização com o uso do torquímetro. Pois algo que poucas pessoas sabem é que o rolamento de roda já sai de fábrica com sua folga pré-ajustada, mas essa folga é completamente ajustada após o aperto da porca central. Ou seja, caso você realize um aperto menor, você vai diminuir o tempo de vida útil do rolamento. Mas caso você realize um aperto maior, você vai reduzir drasticamente o tempo de vida útil desse componente. Então, para que nenhuma dessas situações ocorram, substitua a porca central de aperto desse conjunto e realize o aperto utilizando o torquímetro com torque especificado pelo fabricante do veículo. E a dica Automix dessa aula é: caso perceba qualquer tipo de ruído ou irregularidade no correto funcionamento de qualquer componente da suspensão do seu veículo, procure um profissional de confiança o mais rápido possível para que esses problemas não gerem outros danos em outros componentes do sistema e para garantir a segurança do condutor e todos que estiverem dentro e fora desse veículo. Essa foi a dica Automix dessa aula e se você gostou, eu te convido para estar assistindo às outras aulas e participando das Rotas Oficina Brasil junto com a Automix.